Glória a Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o adorador. Amém? Glória a Deus. Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Amém? É o que a palavra de Deus nos fala. Lá em 1 Samuel 13:14 e também em Atos 13:22. Por que será que Davi foi chamado de um homem segundo o coração de Deus? 1 Samuel 13:14. Esse momento aqui na palavra de Deus foi um momento muito crítico, muito intenso, não é? Quando o profeta Samuel chega ali para o rei Saul, um homem que foi escolhido por Deus para ser ungido rei, o primeiro rei de Israel, mas por causa do coração de Saul, orgulhoso, como a gente viu hoje pela manhã, na aula da escola bíblica, Deus retirou o reinado sobre Saul. Mas aqui em 1 Samuel capítulo 13, no verso 14, o profeta Samuel fala assim: mas agora o seu reinado não permanecerá. Falando para Saul. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Então, quando nós lemos aqui, a primeira impressão que nós temos é que Deus escolheu Davi, porque diferente de Saul, Davi obedeceria ao mandamento do Senhor, amém? Já que Saul não obedeceu, então, quem sabe Davi seria essa pessoa, segundo o coração de Deus, obediente aos mandamentos do Senhor. Mas será que é isso? Será? Será porque Davi se arrependia? A gente sabe que Davi fez um monte de coisas muito condenáveis, não é verdade? Davi se fez de doido, né? Ele se passou por doido, quer dizer, ele fingiu, né? Ele mentiu, ele adulterou, ele desprezou filhos. Terrível, né? Ele passou 2 anos sem falar com um filho dele, que foi o Absalão, e levou esse filho à ruína. Foi um desastre, pensando por esse ponto de vista. Ah, mas ele se arrependia. É verdade, Davi se arrependia. Mas será que era por isso? Por esse coração que se arrependia, que ele foi chamado segundo o coração de Deus? Talvez você pense assim, não, eu acho que porque Davi, ele foi um homem muito valente, muito corajoso. E foi mesmo, né? Saul matou milhares, Davi matou dezenas de milhares. Ele era um homem muito valente. Mas será que por causa da valentia dele, ele foi chamado segundo o coração de Deus? Ou será porque ele amava Deus? Esse Davi, que eu estou hoje chamando a atenção de vocês, meus irmãos, foi o homem que escreveu ali no Salmo 1, assim, parafraseando, né? A minha satisfação está na lei do Senhor. É tão boa a lei do Senhor que eu medito nela dia e noite. Lá no Salmo 12, versículo 6, ele disse assim: as palavras do Senhor são puras, são como prata purificada num forno 7 vezes refinada. Olha o valor que ele dava para a palavra de Deus. Lá no Salmo 33, no verso 4, ele fala: a palavra do Senhor é verdadeira, ele é fiel em tudo que faz.
No Salmo 107, no versículo 11, ele enviou a sua palavra e os curou, os livrou da morte. A palavra do Senhor curando e livrando da morte. Também, no Salmo 119, abra isso a Bíblia, no Salmo 119, vamos ver. Esse, Davi, é o que disse ali, no versículo 1. No Salmo 119, no versículo 1 falou assim: como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. É esse Davi. No verso 2, ele fala: como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. No 3, não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Aí, se você vai seguindo, no verso 11, ele fala, um versículo que é tão conhecido. Davi fala assim: guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Esse é Davi. Amém? No verso 12 ele fala: bendito sejas, Senhor, ensina-me os teus decretos. Amém? E é o mesmo Davi que vai lá no Salmo, no mesmo Salmo, no versículo 105, corre lá para você ver. Ele fala assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. No verso 114, é o mesmo Davi que fala assim: a tua promessa, ou a tua palavra, foi plenamente comprovada, e por isso o teu servo a ama. Amém? Então nós estamos aqui encontrando uma pessoa que amava a palavra de Deus. Ele amava a palavra de Deus. Ele tinha zelo pela palavra de Deus. Ele guardava a palavra de Deus no coração dele. Ele meditava na palavra de Deus todos os dias. E pensa o seguinte: naquela época, a Bíblia estava sendo escrita. O que eles tinham naquela época eram os 5 primeiros livros, Pentateuco, e o livro de Juízes. Josué e Juízes. Amém? Não existia a Bíblia. A Bíblia estava sendo escrita. Davi foi um dos que escreveram. Não existiam os profetas. Não existia Novo Testamento. Mas, mesmo tendo uma porção da palavra revelada de Deus, ele já falava: guardo a tua palavra, medito na tua palavra, me ensina a tua palavra, ela é preciosa para mim, Deus. Entendem isso, irmãos? Esse era Davi. Então, a primeira pergunta que vem para nós, a primeira pergunta é: e nós amamos? Amamos a palavra de Deus? É interessante que eu estava pensando nisso hoje de tarde e eu me dei conta de que nós muitas vezes guardamos letras de músicas que são do mundo e guardamos essas palavras no nosso coração tão facilmente que talvez se eu saísse por aqui pelo salão perguntando, várias pessoas conseguiriam falar talvez uma canção inteira, da letra daquela música inteira, mas talvez não conseguissem falar alguns versículos da Bíblia. Não é verdade? Nós guardamos. Então prestem atenção, nós guardamos o que nós amamos. Você tem guardado a palavra de Deus? Davi falava: guardei a palavra, eu guardo a tua palavra no meu coração, porque ela é preciosa para mim. Vamos tomar cuidado com isso, irmãos. Talvez você já esteja aí pensando em alguma música que você, né, mesmo que seja o Atirei o Pau no Gato, né, ou a Dona Aranha, o Homenzinho Torto. Mas, e a palavra do Senhor? Né? Nós precisamos guardar.
Davi guardava a palavra no coração dele. Uma das maneiras de nós guardarmos a palavra do Senhor, e essa é a maneira mais básica, preste atenção, é você ler a palavra de Deus todos os dias. Isso tem que ser o primeiro passo, a primeira coisa que um crente, ou que, melhor do que um crente, melhor do que ser chamado de crente ou de evangélico, é ser chamado de filho de Deus. Amém? Porque Deus não te chama de crente nem de evangélico, Ele te chama de filho. Não é verdade? Ele não fala assim, ô crente, vem cá. Não, Ele fala, filho, vem cá. Né? Amém? Então, a primeira coisa que um filho de Deus deve fazer é ler a palavra do Senhor e guardá-la e ler com atenção. Amém? É a coisa mais básica que um filho de Deus deve fazer. Todos os dias. Todos os dias. Se nem isso você faz, tome cuidado. Talvez você esteja se enganando, achando que é e ainda não é. Porque Davi, que é a pessoa que nós estamos tomando aqui como exemplo, ele tinha prazer na palavra de Deus. Ele queria se aprofundar, ele queria que essa palavra tivesse dentro dele. E nós precisamos ter esse desejo nos nossos corações. Amém? Aleluias. E Davi era um adorador. Por que um adorador? E a pergunta que eu faço, que eu falei outro dia num culto de quinta-feira, que foi bem assim por cima, e eu entendi que eu precisava voltar nesse assunto, irmãos. Hoje de manhã o pastor Maurício falou assim que Deus não precisa da nossa adoração. Deus não é vaidoso. Será que Deus é vaidoso? Que Deus não é vaidoso. A gente estava falando justamente sobre orgulho hoje pela manhã. Deus não é orgulhoso nem vaidoso. E Ele não fica assim, me adora, vai. Ah, fala que eu sou bom, vai. Não, é bom ouvir, fala. Fala de novo. Ah, é tão bom quando você fala de novo. Né? Porque tem gente que é assim, né? Vive na base do elogio. Então, se você fala assim, como você é bom, como você é bacana, como você trabalha bem, como a pessoa vai se sentindo bem, e aí ela fica bem-humorada e produz, né? No seu trabalho ou em casa, enfim. Tem pessoas que gostam de receber elogios. Mas será que Deus gosta? É por isso? Deus tem essa necessidade? Né? Por que você deve louvá-lo, adorá-lo, tecer, né, louvores a Deus? Por que será? Ele precisa disso para ser Deus? Deus precisa da sua adoração? Não, Ele vai continuar sendo Deus. Deus precisa da sua adoração para Ele ser bonzinho com você? Não, Deus é bom. Deus precisa dos seus elogios para Ele te amar? Não, Ele ama. Ele ama a sua criação. E Ele ama ainda mais os seus filhos. Deus não precisa do seu elogio, nem da sua adoração. Né? Não precisa. Mas é importante, irmãos, nós entendermos então por que nós devemos ser adoradores. Por que você precisa, então, assim como você respira, assim como você se alimenta todos os dias, você precisa adorar a Deus todos os dias. E Ele, te tendo como filho, Ele quer que você seja parecido com Ele. Amém. Por isso, como Ele te ama profundamente, Ele quer que você deixe a aparência que você tinha lá do mundo. E Ele quer que você tenha agora a sua essência e a sua aparência como a dele. Entendem, irmãos? Por isso que nós adoramos o Senhor. Ele não se torna mais Deus porque você está adorando.
Mas você se torna mais parecido com Ele conforme você começa a adorá-lo. Amém? Entenda isso, receba isso no seu coração, no seu espírito. Por isso que o Senhor quer tanto adoradores em espírito e em verdade. Amém? Aleluia. Davi, ele adorava a Deus. Então agora quando a gente fala isso, a gente começa a entender um pouco mais quem era Davi. Davi era um adorador do Senhor. Ele adorava a Deus. Davi, ele através aqui das Escrituras, da vida dele, ele manifestou um pouco da adoração que ele tinha ao Senhor. Um pouco. Nós podemos ver aqui através das Escrituras um pouquinho do que ele viveu com Deus. Mas com certeza, o que ele viveu com Deus, a adoração e o que a adoração a Deus provocou nele foi muito mais do que está registrado aqui. Assim como quando a gente vê lá no Evangelho de João, que João conta que o que o Senhor Jesus fez na terra foi muito mais e não caberiam nos livros. Isso está mostrando o quê, meus irmãos? Está mostrando que quando nós nos achegamos de fato a Deus, quando nós nos aproximamos de Deus, Ele faz muito mais em nós, até do que nós podemos manifestar para as pessoas. Mas o que Ele produz dentro de nós, as experiências que nós começamos a ter e a viver nele, é muito maior. Entendem, irmãos? Aleluias. Então, esse adorador é o que falou ali no Salmo 139, no versículo 2, ele disse assim: as tuas obras são admiráveis. Davi falou isso. Davi falou no Salmo 95, no versículo 6, vinde, adoremos e prostremo-nos perante o Senhor, o nosso Criador. Ele chamava as pessoas, olha, o que eu estou vivendo é tão bom, é tão maravilhoso. Vem também, vamos adorar, vamos nos prostrar diante desse Deus que é maravilhoso. É o que disse no Salmo 96, no versículo 9, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Ele enxergou a beleza da santidade do Senhor. E às vezes, irmãos, nós estamos tão frios, tão secos, tão vazios, como o pastor na oração que ele fez agora há pouco, dirigido pelo Senhor. Ele disse, nós ouvimos o que eu acabei de falar. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. E as pessoas ouvem simplesmente como se fosse só uma frase de filosofia barata, que está assim na internet. Todo mundo virou filósofo, todo mundo tem uma frase do dia para colocar no seu status. Todo mundo. Só que o que Davi estava falando não era uma frase filosófica. Era a vida dele. Era vida, era mudança, era transformação, era a vida de Deus sendo transcendendo, né? Passando dele para frente, para cima, e isso sendo registrado como palavra inspirada por Deus. E é tão inspirada que até hoje fala com a gente. Amém? Nós precisamos entender isso. Nós precisamos da palavra de Deus. Nós precisamos sim dessa palavra. Por quê? Para que o nosso depósito aqui dentro esteja cheio da palavra do Senhor, né? Mas nós precisamos adorar a Deus. Você acorda, você precisa ser um adorador. Você precisa ser um adorador. Não é assim, quem sabe, não sei, eu vou pensar no que a pastora está falando, quem sabe eu aceito essa ideia. Não, você precisa ser um adorador. Um adorador na sua casa, lá na sua casa, dentro da sua casa, na sua família.
no teu tempo com o Senhor. O seu tempo com Deus não pode ser um tempo mecânico, chato, sem graça. Você precisa ser um adorador. O seu coração tem que ser derramado diante de Deus. O seu coração tem que ser cheio da presença e da palavra do Senhor. Para que quando você sair da sua casa, for para o seu trabalho, for para a sua escola, for por onde você andar, você transmita e mostre a luz do Senhor. Amém? Que a luz do Senhor venha brilhar sobre a sua vida. Amém? Aleluia. Então, nós não precisamos ir em Jerusalém para adorar ao Senhor. Né? Quando aquela mulher lá de Samaria perguntou para o Senhor Jesus, está lá no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 20, né? E o Senhor Jesus naquela conversa com ela, e ela falou assim, olha, os judeus adoram em Jerusalém, mas aqui em Samaria a gente também tem um lugar para adorar. E aí o Senhor Jesus fala o que para ela? Que os verdadeiros adoradores não precisam ir para Jerusalém, mas os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Amém? Uma vez, muitos anos atrás, uma pessoa falou que adorar em espírito e em verdade era falar em línguas, né? E aí um irmãozinho que a gente conhecia era um homem tão temente a Deus, tão sincero com o Senhor. Ele ficou muito chateado porque ele não falava em línguas. E ele falou assim, puxa vida, então, e agora? Né? Como é que eu vou adorar em espírito e em verdade? Eu não falo em línguas estranhas. Meu Deus, não há nada disso. O adorar em espírito e em verdade é você sendo um filho de Deus. Por isso que é importantíssimo você entregar o seu coração e a direção da sua vida ao Senhor. Porque aí você se torna um filho de Deus. Amém. Se o Senhor Jesus, se você crê que Ele morreu por você na cruz, e você recebe o perdão dos seus pecados, você se torna um filho de Deus. Quando você se torna um filho de Deus, o seu espírito que estava morto, o seu espírito que estava morto, ele é vivificado pelo Espírito Santo de Deus. Você nasce de novo. E quando você nasce de novo, você se torna capaz de adorá-lo em espírito e em verdade. Amém? Quando nós adoramos a esse Deus em verdade, mostrando toda a nossa adoração, Ele aceita. E Ele começa a nos transformar e nos fazer cada vez mais parecidos com Ele. Amém? Entende isso? Por isso você tem que ser um adorador. Não é uma coisa, uma condição, uma possibilidade, mas é uma necessidade que precisa acontecer dentro de você. Aleluias. Então, quando a pessoa tem a revelação, porque é lá em João, vamos abrir lá, irmãos? Lá no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 21, 23, 24, 26, tá? Então, ali no 21, fala assim, para a gente pegar todo o contexto. Jesus declarou, creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. São estes os adoradores que o Pai procura. O Pai está à procura desses adoradores. Por isso você tem que ser um adorador. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? E aí a mulher disse,
Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Aleluias. Essa daqui, irmãos, é uma das poucas vezes que nós vemos relatado na Bíblia que o Senhor Jesus declara: eu sou o Messias. Ele mesmo falando. E ele declarou para essa mulher. Sabe por quê? Porque nós só conseguiremos adorar o Senhor em espírito e em verdade quando nós temos a revelação de quem é o Cristo, que Ele é real nas nossas vidas. Amém? Aí você vai se tornar um adorador. Aleluias. Agora o interessante, voltando lá na história de Davi, né? Lá na história de Davi, que Davi, sendo um adorador, quando um belo dia ele se dá conta que ele conseguiu conquistar muitas coisas. Davi era um rei forte. O seu reino não era tão forte assim, por isso ele teve que conquistar muito. O reino dele era fraco e por isso teve que ser expandido. Mas um dia Davi estava na sua casa e pensou: puxa vida, eu moro num palácio e o meu Deus está numa tenda. Eu quero honrar o meu Deus. Eu quero construir um templo para Ele. Se você abrir a sua Bíblia lá em 2 Samuel, no capítulo 7, nós vamos ver isso. E Davi, então, não que ele entendesse que Deus estaria preso num templo, mas ele queria fazer alguma coisa que honrasse a Deus, que demonstrasse todo o sentimento de honra que ele tinha por Deus. Portanto, ele teve esse propósito. E porque ele falou dessa maneira, deixa eu abrir aqui, 2 Samuel 7, 14. Porque ele pensou nisso, né? O Senhor mandou até Davi o profeta Natã. E aí, no versículo 5, Deus falando a Natã o que ele deveria falar ali para o rei Davi. Vá dizer a meu servo Davi que assim diz o Senhor: você construirá uma casa para eu morar? Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei os israelitas do Egito. Tenho ido de uma tenda para outra, de um tabernáculo para outro. Que nós temos visto que até aqui as pessoas não tinham tido esse desejo de honrar a Deus como Davi teve. Por isso Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele colocava Deus no lugar que Deus merecia. Ele dava toda a honra a Deus na vida dele. Amém? E vai indo até no versículo 8, fala assim: agora, pois, diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu o tirei das pastagens onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano de Israel, o meu povo. Sempre estive com você, por onde você andou, e eliminei todos os seus inimigos. Deus mostrando o cuidado que ele tinha com Davi. E providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e os plantarei lá, para que tenham seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão, como fizeram no início. E tem feito desde a época em que nomeei juízes sobre Israel, o meu povo. Bom, ele continua falando. Aí fala assim: saiba também que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. Uau! Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com os seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, o que Deus ia fazer? Descer o cajado na cabeça? Não. Eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens, mas nunca retirarei dele o meu amor.
Olha que coisa linda, irmãos. O Senhor disse que iria corrigir, se necessário fosse, mas nunca retiraria o amor dele. Aleluias. Aleluias. 16. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Amém? Olha, irmãos, quando o Senhor encontra um adorador de verdade, a gente pode dizer que o coração de Deus se derrete. Ele faz tudo. Aquela pessoa se torna amada dele, um objeto do seu amor. Nessa pessoa, ele manifesta a sua misericórdia, sempre. Nunca, nunca, nunca as promessas deixam de valer, né? Então, irmãos, é algo completamente fora do padrão. Quando Deus encontra um adorador, alguém que toca no coração dele. Amém? Agora o interessante, para a gente encerrar aqui, quando o Senhor fez todas essas promessas para Davi, se você continuar a ler depois esse texto em casa, né? Quando Davi ouve isso tudo, Davi sendo um adorador, ele poderia pensar assim: uau, então, né? Está garantido. Não só eu, mas o Senhor está garantindo que uma dinastia, né? Todos os meus descendentes, que o trono de Israel vai estar sempre sobre os meus descendentes, e que coisa tremenda, e que o amor do Senhor vai estar sempre sobre a minha casa, a minha família. Que coisa tremenda isso. Mas olha como Davi, na oração dele, como ele devolve para Deus. Vamos ali ver só o versículo 26. Olha o que Davi fez. Vamos ler o 25 também, para vocês entenderem. Agora, Senhor Deus, confirma para sempre a promessa que fizeste a respeito de teu servo e da sua descendência. Faze conforme prometeste, para que o teu nome seja engrandecido para sempre, e os homens digam: o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel. E a descendência de teu servo de Davi se manterá firme diante de ti. O que Davi fez como adorador, ele não trouxe a honra para ele. Davi, como adorador, devolveu a honra para o Senhor, porque ele sabia que ele, quem era ele? Carne, pecador, falho, como qualquer um de nós. O que era a descendência de Davi, a dinastia dele, também falha, pecadora, né? Cheia de falhas, como a gente sabe da história. Mas o Davi, como adorador, ele, como sempre fez, voltou a honra para Deus. Senhor, que tudo isso aconteça, mas para que o teu nome seja exaltado, para que o teu nome seja honrado, para que o Senhor seja sempre conhecido como o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, para que toda a honra, Senhor, continue sendo sua. Então entenda uma coisa, o Senhor quer que você seja um adorador. Por quê? Porque você tem que se tornar cada vez mais parecido com Ele. E esse é o grande amor que Ele tem por nós. Amém? Porque tudo na nossa vida tem que ter a ver com Ele, não comigo. Eu não quero ficar cada vez mais parecida comigo mesma. E eu não quero que nenhum aqui na igreja fique parecido com a pastora Cris. Por quê? Não porque eu não quero que sejam meus imitadores, como Paulo falou, mas porque eu quero de verdade que vocês sejam imitadores de Cristo. Amém? Se eu transmitir Cristo, se eu espelhar Cristo, amém. Agora eu não quero que vocês saiam por aí imitando os meus erros, pelo amor de Deus, né?
tenha dó. Mas eu quero que vocês também espelhem a grandeza do nosso Deus. E que vocês aprendam a tributar ao Senhor toda a honra que Ele de fato merece. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu espero que nessa noite você tenha entendido um pouquinho mais o que significa ser um adorador do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? E só terminando. Um adorador, então, entenda, meu irmão, minha irmã. Mas, às vezes, irmãos, nós vemos pessoas que cantam muito bem no mundo evangélico. Às vezes nós vemos pessoas que tocam muito bem, mas eles podem não ser adoradores. Às vezes essa pessoa tem um talento maravilhoso, um talento que ela recebeu de Deus, um dom que ela recebeu de Deus. Mas essa pessoa pode não ser um adorador. Porque um adorador, ele nasce lá na intimidade dele com Deus. Não tem a ver com palco, não tem a ver com performance, não tem nada a ver. Não tem a ver com talento hereditário. Meu avô era cantor, meu pai era cantor e eu sou cantor. Não, não tem a ver. Adorador, você pode se considerar tão simples. Mas eu não canto bem, mas eu sou desafinado. Mas diante do Senhor, você pode ser um tremendo adorador. Amém? Entendem? E é maravilhoso quando a gente vê uma pessoa que tem talento musical e que é um adorador. Aí junta as coisas, né? Que aí se torna um instrumento maravilhoso nas mãos do Senhor. Mas nós não podemos nos deixar levar pela aparência. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer, meu Deus, porque mais uma vez o Senhor manifesta a tua graça. E, Senhor Deus, tu sabes que o meu desejo, Senhor, é de quando esta igreja se reúne num culto de adoração, Senhor, seja realmente para olhar para ti, Senhor, adorar o teu nome, nos perdermos assim no meio desta adoração, Senhor, dessa entrega ao Senhor. Deus, que no nosso ajuntamento, Senhor, na nossa reunião, Senhor, que haja um verdadeiro culto de adoração e de exaltação ao teu nome, Senhor. Oh Deus, que a gente consiga expressar, Deus, tudo que nós vivemos contigo, toda a nossa gratidão, todo o nosso amor pelo Senhor, meu Deus. E eu te peço, meu Deus, que o Senhor esteja despertando no meio do teu povo, Senhor, este desejo, Senhor, e que eles compreendam, Senhor, a necessidade deles também serem adoradores, Senhor, que vai muito além da música, Senhor. A adoração é a vida no teu altar, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Eu peço, meu Deus, que o Senhor esteja tocando através do teu Santo Espírito, Senhor. Tocando nos corações aqui, Senhor. E assim, Senhor, como Davi estava lá no campo, Senhor, pastoreando ovelhinhas, Deus, aparentemente assim esquecido do mundo, Deus, sem nenhuma plateia, sem ninguém olhando, mas ele era um adorador do Senhor. Que as pessoas também, Senhor, quando estiverem, Senhor Deus, sozinhas, que cada um aqui, Senhor, não precise de plateia, Senhor, para ser adorador, mas que, Senhor, eles aprendam a te adorar, Senhor, mesmo quando não existe ninguém ao redor olhando, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, levanta esta igreja, Senhor, porque é na adoração, Senhor, é na tua presença, Senhor, que nós de fato nos fortalecemos, Senhor. A tua palavra, Senhor, ela nos edifica, Senhor, ela nos fortalece, ela nos planta em cima da rocha, Senhor, que é Cristo Jesus. E a adoração, Senhor, é o nosso óleo, Senhor, é o nosso combustível, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor,
Levanta a tua igreja, Senhor, como adoradores, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.